Pessoal, agora nós vamos começar a estudar a parte de Estado, governo e administração pública. Esse daqui é, digamos, o último tópico de base para depois a gente poder avançar propriamente com o direito administrativo. Esse assunto, inclusive, eu diria que ele é até mais do direito constitucional do que direito constitucional, teoria geral do Estado, do que propriamente de direito administrativo. Só que como o direito é um só, ele é uno, né? Às vezes eles acabam se misturando esses tópicos então. Então a gente precisa entender qual que é a diferença de Estado, o que é governo e o que é administração pública. Por quê? Porque quando a gente está aí no nosso dia a dia, quando você está lá debatendo com amigos, sabe aquele povo que te vem e começa a falar no WhatsApp, ah, porque o Estado não sei o que lá, porque isso, por aquilo. O que acontece é que a maioria das pessoas não sabe efetivamente que Estado é uma coisa, governo é outra coisa, e a administração pública é uma terceira coisa. E é isso que eu quero explicar para vocês. Eu vou começar pelo conceito mais genérico, conceito de Estado, tá? Por que existe o Estado? Para que serve o Estado, afinal de contas, né? Esse é um assunto cheio de, naturalmente, polêmicas, mas vamos tratar aqui na essência. O Estado, ele serve essencialmente para disciplinar a vida da coletividade. Nós, como indivíduos, abrimos mão de um pouco da nossa liberdade em prol de uma vida coletiva, digamos, mais salutar, mais saudável. Por exemplo, quando a gente mora num condomínio, você vai morar num condomínio e o condomínio tem uma série de regras. Você abre um pouco a mão da sua privacidade, você abre um pouco a mão da sua liberdade, para que todo mundo no condomínio possa viver bem. Porque senão o seu vizinho bota um som alto no dia que você quer estudar, você bota som alto no dia que seu vizinho quer descansar, e aí ninguém vai estar feliz com aquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um pouquinho mão dessas liberdades em prol do coletivo. O Estado ele vem fazendo esse papel. O Estado, a gente tem basicamente como se a gente tivesse uma contratualização com o Estado. Contratualização que eu digo no sentido filosófico dessa coisa, como se eu falasse assim, ó Estado, eu vou abrir um pouco mão da minha liberdade, mas eu quero que você cuide para que eu possa ter uma vida em coletividade de forma mais saudável. Então, na essência, é basicamente isso, para isso que serve o Estado. E quando eu falei ali do condomínio, é mais ou menos o papel que quem administra o condomínio faz. Ele faz essa gestão dessas liberdades que você aqui acabou abrindo mão. Mas vamos sair dessa parte e vamos para o que realmente cai em prova. Quando nós falamos de Estado, essencialmente nós temos um conceito que envolve três elementos. Quais são os elementos que formam o Estado? O primeiro elemento para formar o Estado é o que nós denominamos de povo. O que é o povo? O povo é o elemento humano, ou seja, são as pessoas que estão dentro do Estado. Você não tem Estado se não houver gente. Nós também falamos que ele é o elemento demográfico. Demográfico vem justamente dessa questão do povo que está inserido ali dentro do Estado. É essencialmente o cidadão que está dentro do Estado. Então, esse é o primeiro elemento, o povo. O segundo elemento que nós vamos ter para formar o Estado é o seu território. Tá? Veja só, você já deve ter ouvido falar desses conflitos que a gente tem às vezes no Oriente Médio, em outras regiões e tal. E lá você até tem pessoas que têm uma forma diferente de pensar de outras. Só que qual que é o problema? Por que essa pessoa não chega a ser um Estado? Eu vou pegar um tema bastante polêmico que fala, por exemplo, do Estado Islâmico. Né? Eu lembro de uma frase do então presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele se referiu ao Estado Islâmico dizendo o seguinte, o Estado Islâmico não é nem Estado e nem islâmico. Ele usava essa expressão. Só vou ficar aqui no que nos interessa do termo Estado. Por que ele falava que o Estado Islâmico não é Estado? Porque o Estado Islâmico ele não tem os elementos necessários para ser reconhecido como Estado. Principalmente porque ele não tem um território definido. Qual que é o país Estado Islâmico? Não existe. Então ele não tem o seu território. Né? Por mais que ele tenha pessoas que se identifiquem com aquela forma de agir, ele não tem esse território como elemento indissociável para a formação do Estado. Então o território é a parte geográfica. É a região, onde que você vai encontrar, onde que se localiza aquele Estado. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil tem o seu território, o seu elemento geográfico. E por fim, para fechar, o governo, também chamado de governo soberano. Por que a gente fala de governo? Governo é quem conduz, é quem conduz a atividade do Estado. Tá? Então, por isso que aqui nós vamos ter o elemento condutor do Estado. É quem conduz a atividade. Então, por exemplo, você vai ter, aqui no Brasil, um governo, o presidente da República, os seus ministros, para conduzir a atividade do Estado. Então, veja, nós temos o nosso povo, nós temos um território e nós temos um governo. Por que eu chamo ele de governo soberano? A soberania
é a capacidade de você ditar as regras, ditar o direito, sem se submeter a um outro ente, por exemplo. É claro que hoje em dia até esse próprio conceito de soberania ele vem sendo flexibilizado por causa da globalização, né? Existem algumas condutas adotadas em alguns estados que são criticadas pela sociedade internacional. Então até a soberania hoje em dia ela é um pouco mitigada, mas ainda assim nós temos um ente, um estado soberano. Tem autores que colocam mais um outro elemento. Esses três já matam basicamente todas as questões de concurso público. Mas qual seria um outro elemento não utilizado por todos os autores, mas que também poderia aparecer? A finalidade, que é o propósito. Por isso que quando a gente abre a Constituição Federal, lá nos seus primeiros artigos, você vai ter basicamente quais são as finalidades, quais são os propósitos do Estado brasileiro. Show de bola? Outra coisa para trazer aqui para vocês. Quando nós vamos nos referir a esses elementos aqui que formam o Estado, a doutrina costuma colocar para a gente aqui algumas características, falando que esses elementos aqui, deixa eu só terminar de fazer essa parte, esses elementos, eles são obrigatórios. Né? A gente chama isso aqui de elementos do Estado. E um outro ponto é que esses elementos, eles são indissociáveis, ou seja, você só vai ter o Estado se você tiver os três elementos que nós acabamos de falar. São elementos indissociáveis para a formação do Estado. Falando nisso, deixa eu só voltar aqui rapidamente. Acabei de lembrar de uma coisa que eu vi o pessoal comentando. Aqui saiu obrigatoriedade, tá? Não é obrigar. Às vezes a gente vai falando e escrevendo. Isso é errado. Obrigatoriedade. Agora sim, tá? Obrigatoriedade aqui para corrigir. E deixa eu corrigir aqui também, né? Para ficar certinho. Obrigatoriedade. Às vezes acontece, a gente vai falando, escrevendo e vão comendo algumas sílabas, algumas letras, algumas palavras. Voltamos para cá então. Estado, seu conceito, formado por povo, território e governo soberano, são elementos indissociáveis, são necessários para a condução, para a formação desse conceito de Estado. Vamos lá e vamos resolver uma questão. O Estado é formado pela junção, de três elementos originários e indissociáveis, que são o território, ok, território de fato é um exemplo. Pessoal, autonomia não chega a ser suficiente. No Brasil, por exemplo, que você tem uma federação, você tem a União, estados e municípios, os demais entes, eles gostam de autonomia. Eles não chegam a ser soberanos, porque eles estão sujeitos a um poder central que é definido na Constituição Federal. Mas eles têm autonomia para elaborar as suas leis. Então, a autonomia não se confunde com soberania. A autonomia é o meio do caminho, tá? Então, ele só tem autonomia. E aqui ele fala Constituição Federal, também não é necessário, né? Nesse caso, não é o dos elementos. Faz parte, mas não é o elemento em si. Autonomia já vimos que não. Constituição Federal, já vimos que não é isso aqui, não é autonomia. Opa, olha só, território, povo e governo, ou governo soberano. Gabarito letra D, para fechar nossa questão, tá? E aqui ela falou novamente Constituição Federal. Por isso, gabarito D na questão que nós acabamos de resolver. E agora, nós vamos começar a falar das formas de Estado, para a gente começar a entender melhor como é que funciona isso. Essencialmente, nós temos na doutrina duas formas de Estado. A primeira forma de Estado é chamada de Estado unitário. Né? O nome já ajuda a entender bem como é que funciona. No Estado unitário, nós vamos encontrar um único centro de poder. Você não vai ter a divisão do poder em entes, em entidades. Então você vai ter um poder central apenas, um único centro de poder. Nesse tipo de Estado aqui, todas as atribuições políticas são centralizadas. O que seriam atribuições políticas? Capacidade de legislar. Um exemplo clássico de Estado unitário é o Uruguai. No Uruguai, as decisões políticas elas são centralizadas, as atribuições políticas. Você não tem estados com capacidade legislativa. Tá? Então esse é o modelo de Estado unitário. O próximo caso que nós vamos estudar é o tal do Estado federado. A caracterização do Estado federado acontece por intermédio de uma coisa que nós vamos conhecer como descentralização política. O que é a tal da descentralização política? Descentralização é um fenômeno que envolve diferentes entidades. Oportunamente a gente vai estudar isso aqui, tá? A descentralização política é uma descentralização que é realizada pela Constituição.
que é o quê? É a distribuição das atribuições políticas. Essencialmente, essa competência política é formada pela capacidade de legislar. Se você for pegar, já vou começar a trazer o modelo do Brasil. No Brasil, os estados podem legislar, assim como a União, os estados também legislam. Os municípios também legislam, cada um com a sua competência, cada um com as suas competências políticas, com a sua autonomia política. Então, isso nós chamamos de descentralização. Então, nesse tipo de modelo, nós encontramos diferentes entidades. Quais são as entidades políticas no Brasil? União, estados, DF e municípios. Então, nós vamos encontrar aqui as tais das entidades políticas autônomas. Guarde essa expressão aqui, ó. Porque o que às vezes aparece em prova? Quem é que tem autonomia? É a República Federativa do Brasil. Estados, DF, municípios, ou melhor dizendo, quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Estados, DF, municípios gozam apenas da autonomia. Por quê? Porque eles não têm um poder ilimitado. Eles estão limitados pela Constituição Federal. A soberania é do Brasil, da República Federativa do Brasil. Agora, estados, DF, municípios gozam apenas de autonomia. Eles não são subordinados hierarquicamente à União, mas eles também não têm um poder ilimitado. E esse modelo de Estado federado é justamente o modelo que é adotado no Brasil. Então, se alguém te perguntar, qual que é o modelo adotado no Brasil? O Brasil é uma federação. Por isso que a gente fala de República Federativa do Brasil. Porque no Brasil nós encontramos a União, os estados, o Distrito Federal, com a natureza mista aqui, né? E também os municípios, para formar, então, a nossa federação. O macete para a prova, olha só, botei aqui o FE. O FE vem de federação. É só você lembrar, FE vem de federação. O Brasil é o quê? O Brasil é uma federação. Deixa eu destacar aqui e deixa eu destacar aqui. Show de bola, né? Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. O Estado, hoje em dia, vira em coletividade, principalmente por causa de democracia, de internet, globalização, etc. e tal. É cada vez mais difícil você trabalhar alguns conceitos novos que vão surgindo, né? A sociedade vai evoluindo. E hoje em dia já surgiu um novo conceito, que é o conceito de confederação. Qual que é a diferença da confederação para a federação? Na federação você tem entidades com autonomia, mas elas não têm soberania, porque quem tem soberania é só o ente central. No caso, é só o Brasil, só a República Federativa do Brasil. Só que, quando eu falo de confederação, a confederação ela é formada pela união de estados soberanos. Cada um daqueles que compõem a confederação é soberano. Mas eles se juntaram. Deixa eu escrever aqui embaixo, senão não vai caber. Eles se juntaram, mas permanecem com a sua soberania. É só pegar o tal do Brexit. O Brexit foi um movimento em que a Grã-Bretanha saiu da União Europeia. A União Europeia era um exemplo clássico de confederação. Mas veja só, a Grã-Bretanha continuava com a sua própria soberania. Tanto que eles puderam fazer o Brexit, que foi abrir mão, sair. No Brasil, não existe direito de separação. Vamos usar um termo mais simples para vocês. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não pode deixar, né, a não ser que haja uma ruptura institucional, mas ele não pode deixar de compor a República Federativa do Brasil. Já na União Europeia, é possível você sair. Existem algumas sanções, existem algumas consequências, mas é possível você sair sem precisar ter um quebra-pau, por exemplo. Então, por quê? Porque aqui você tem estados que preservam a sua soberania e que, consequentemente, podem sair dessa confederação. Então, a União Europeia é um exemplo típico de confederação. Vamos resolver uma questão aqui para vocês. O Brasil é uma federação. O Brasil é uma federação? O Brasil é uma federação. Show de bola. Mas, em razão de dispor de soberania, o Brasil dispõe de soberania. Pela classificação dada pela doutrina, é considerado um Estado unitário? Não, já pode parar por aqui. O Brasil não é Estado unitário. O Brasil é Estado federado.
Quanto à forma de Estado, FE, forma de Estado, federação. O Brasil é um Estado federado e não um Estado unitário, e por isso que esse item aqui, ó, está errado. Show, né? Daí ele fala assim, ó, nesse modelo de classificação, compreende-se a existência de um único ente estatal, com centralização política, conforme, isso aqui de fato, se fosse o Estado unitário, seria isso, né? Conforme se depreende do dispositivo constitucional que prevê que Brasília é a capital federal, onde está situado o Congresso. Aí não tem nada a ver, eles só tentaram arrumar uma desculpinha aqui para a questão que está absolutamente errada. Próximo tópico, tradicionalmente são conhecidos duas formas de Estado, quais sejam o Estado unitário e o Estado federado, show de bola. O Brasil adotou a forma de Estado federado, forma de Estado federação, show de bola, segundo o qual existe em todo o território nacional apenas um poder soberano, perfeito, só existe um poder soberano no Estado federado. Existem entes com autonomia, mas soberano só tem um só. Por isso que essa questão está certa. Vamos avançar mais um pouco, e o outro tópico que eu tenho que trazer para vocês é a organização, a divisão dos poderes, né? O que acontece? Com a ascensão de democracia, aquela coisa toda, república, etc e tal, você começa a perceber que não dá mais para deixar que o poder fique nas mãos de uma única pessoa. O monarca, com poder absoluto, não pode ter isso. Então nós precisamos distribuir as funções estatais, que passaram ao longo do tempo a serem chamadas também de poderes estatais. Não são propriamente poderes, mas funções do Estado. E desde Aristóteles, Montesquieu e etc e tal, se defendia a existência, então, né, de 3 categorias de funções do Estado. Hoje em dia isso não explica totalmente o funcionamento do Estado, mas é basicamente a principal organização, tanto que a gente pega a Constituição Federal, que fala que são independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o judiciário e o executivo. Então nós temos esses 3 poderes formando aqui a divisão das funções estatais. O que eu quero que você entenda é o seguinte, cada um desses poderes, legislativo, judiciário e executivo, possuem uma ou mais funções principais e uma ou mais funções atípicas. Vamos começar a explicar isso aqui para vocês. Por exemplo, quando eu pego o poder legislativo e eu pergunto para vocês, qual que é a função do poder legislativo? Já vem de cara na sua cabeça. O poder legislativo tem a competência para legislar. Ele vai legislar. É isso aqui que vai fazer o poder legislativo, né? Essa que é a função do poder legislativo, legislar. Existe, na verdade, uma segunda competência do legislativo que não é tão tratada assim em questões de concurso público, que é a competência também para fiscalizar. Deixa eu explicar para vocês. Legislar eu sei que você já sabe, né? Você já sabe que o poder legislativo, afinal o nome dele é legislativo, ele legisla. Ele elabora as leis, leis complementares, leis ordinárias, faz também aqui emendas à Constituição Federal, tudo isso é competência do Poder Legislativo. Só que o artigo 70 da Constituição Federal fala do controle externo orçamentário e financeiro da administração pública e diz que ele é realizado a cargo do Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional também tem a competência fiscalizatória. Tanto que o Poder Legislativo julga as contas do presidente da República. O Congresso Nacional julga as contas do presidente. É claro que a maioria das questões de prova vão falar só o legislar. Já é suficiente. Mas se ela falar quem que tem a função típica de fiscalizar, você sabe que também é uma competência do legislativo. Ok, vamos chegar no poder judiciário. Se eu te perguntar qual que é a função que o poder judiciário desempenha, naturalmente você vai responder. A função do poder judiciário é julgar. E o que é julgar? Julgar é tomar uma decisão de forma definitiva. É resolver um conflito. Um cara diz que é uma coisa, outro diz que é outra coisa, vem o judiciário e pá, é isso e está acabado. Essa é uma decisão definitiva. Faz o que a gente chama de coisa julgada. Coisa julgada é a decisão imutável. Porque você pensa, quando a administração toma uma decisão, se você não concordar com essa decisão, você pode ir ao Poder Judiciário. Você ainda pode alterar a decisão da administração pública. Mas a do Judiciário, se ela for final, se ela transitou em julgado, essa não dá para a gente mudar. Perfeito? E quando a gente fala do Executivo? O Executivo é o que é mais difícil de a gente definir a função. Mas, essencialmente, nós falamos que a função do Executivo é a função de administrar. Professor, o que é administrar? Administrar
é exercer a função administrativa. Tá? É basicamente colocar em prática o que está na lei. Aplicação concreta do que está previsto na legislação. Isso é o administrar, tá? Só que todos esses poderes, eles de alguma forma vão exercer também as tais das funções atípicas. Por exemplo, se você chegar lá no Legislativo, você vai ver na Constituição Federal que compete ao poder legislativo julgar o presidente da República em relação aos seus crimes de responsabilidade. Pode o Legislativo fazer esse julgamento? Pode, está na Constituição. É a função principal dele? Não é a função principal dele. É uma função atípica. Excepcionalmente, ele faz esse tipo de processo, que é julgar. O Legislativo, ele tem que fazer concurso público. Ele tem que fazer licitações. Ele tem que fazer esses outros procedimentos que são típicos da função administrativa. Então, quando o Legislativo está fazendo concurso, está fazendo gestão de pessoal, está fazendo licitação, o que ele está fazendo? Ele está administrando. Então, atipicamente, ele vai administrar também. O Judiciário é a mesma coisa, tá? O Judiciário, vou copiar esse item aqui de baixo. O que o Judiciário faz? Ele também tem que fazer concurso, ele também tem que fazer licitação, ele também tem que fazer gestão de pessoas, então ele também vai administrar. E o Poder Judiciário, ele excepcionalmente elabora atos legislativos, vamos chamar assim. Ele vai legislar. Exemplo, quando o STF legislar, quando o STF elabora o seu regimento interno, ele está legislando nessa situação. É a função principal dele? Não, não é a função principal dele, mas ele também vai fazer esse tipo de medida. E o Executivo? O que o Executivo faz? O Executivo, ele excepcionalmente, ele legisla. Por exemplo, quando o presidente da República elabora uma medida provisória, ele está legislando. A gente poderia colocar aqui também outras situações, como por exemplo um decreto autônomo, poderia entrar aqui, né? E no sentido amplo da expressão legislação, a gente poderia pensar até em outros tipos de atos normativos. Mas essencialmente legislar é medida provisória, seria o principal ponto aqui. A dúvida que paira na doutrina é se o Poder Executivo poderia julgar. Vou colocar uma interrogação aqui. Tá? A verdade depende do ponto de vista, depende do que a gente chama de julgar. Por quê? Quando que o Executivo julga para alguns autores? Alguns autores falam o seguinte, que o Executivo acaba julgando quando ele decide um processo administrativo disciplinar. Quando ele julga um recurso sobre uma multa, ele estaria julgando esse processo. Tá? Então seria esse o exemplo do julgar do Poder Executivo. Só que tem autores que dizem que isso não é julgar. Tem autor que fala cabalmente. No ordenamento jurídico brasileiro, em nenhuma hipótese, o Poder Executivo pode tomar uma decisão com força julgada, em virtude da aplicação do princípio da inafastabilidade da tutela de jurisdição. Pela inafastabilidade da tutela de jurisdição, só o Judiciário toma decisões com força julgada e, excepcionalmente, o Legislativo faz isso quando julga o presidente da República acerca de crimes de responsabilidade. Agora, o Executivo não tem competência para julgar, para decidir de forma definitiva. Todas as decisões do Poder Executivo se submetem à apreciação do Poder Judiciário, exceto em relação ao mérito. Então, quando eles julgam o PAD, é um julgar, mas não é um julgar no sentido estrito dessa expressão. Não é exatamente um julgar, tá? Então, aqui é uma questão de ponto de vista. Se a questão de prova te falar, ele está julgando quando ele decide um processo administrativo? Sim, está julgando. Mas isso é julgar em sentido estrito? Não, não é julgar em sentido estrito. Por isso alguns autores dizem que, na verdade, o Executivo não julga, mas dá para a gente considerar que tem um julgamento aqui no sentido amplo dessa expressão. Não no sentido técnico, não no sentido estrito desse termo, tá? Vamos avançar mais um pouquinho aqui e vamos resolver uma questão, né? Ela fala assim, ó, a separação de poderes difundiu-se na formulação do Barão de Montesquieu, segundo o qual se distingue 3 funções estatais, legislação, execução e jurisdição, que deveriam ser atribuídas a 3 órgãos distintos e independentes entre si. Perfeito, exatamente isso. Você tem 3 funções estatais e deveria dividir essas 3 funções estatais entre órgãos com autonomia entre si para que um não pudesse sobressair sobre o outro. Segundo item, ao legislativo
cabe a função de elaborar as leis, ótimo. Ao executivo, incumbe executá-las, também perfeito. E ao judiciário decidir conflitos que se verificam entre os indivíduos, dizendo ao final de quem é o direito. Show de bola! São os 3 tópicos para definir aqui as funções estatais. É muito boa essa questão, inclusive. Então, executivo, executar as leis. Legislativo, elaborar as leis. Judiciário, resolver os conflitos que eventualmente ocorrem ao longo dessa execução, tá? Então, verdadeiro e verdadeiro os nossos 2 quesitos aqui, show de bola. E agora nós vamos avançar para o próximo conceito, que é o conceito de governo, tá? Vou rodar uma vinheta. Não, vou tocar nesse tópico. Vou tocar nesse tópico mesmo aqui e depois a gente deixa só outro assunto para separar, tá? Pessoal, vamos lá. Vamos tratar agora de governo. Veja, até agora eu estava falando de Estado. Lembra que eu comentei com vocês que numa mesa de bar, no grupo do WhatsApp, o pessoal confunde esses conceitos? Confunde o tempo todo. O Estado, então, é o povo, o território e o governo soberano. O que é o governo em si? O governo é apenas um dos aspectos do Estado. E o governo é basicamente quem conduz politicamente o Estado. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: surgiu um assunto de direito internacional, que é um assunto extremamente complexo e que parte da sociedade pensa de uma forma, outra parte da sociedade pensa de outra forma. E esse assunto é um assunto extremamente polêmico, está tendo debate em tudo quanto é canto. Eu acho que é não sei o que lá. Ah, mas eu acho que é isso aqui. Fica aquele bate-boca o tempo todo. E o Brasil vai lá e vai se manifestar acerca desse assunto. Pergunto para vocês, quem é que vai ser a voz do Brasil nesse aspecto? Vai ser justamente aquela pessoa que exerce a atividade, que representa o Brasil. É quem vai chegar e vai falar, eu como chefe de Estado entendo dessa forma. O Brasil, nesse caso, se manifesta dessa forma. Então veja, o governo é quem conduz o Estado. Você pode até ter uma opinião diferente, mas quem vai dizer qual que é a opinião do Brasil vai ser quem representa o nosso Estado/governo. E quem é que faz isso? É o governo. Então, o governo é o sistema que conduz politicamente a atuação do Estado. Tá? Essencialmente é isso. Aí vamos lá. Quando nós falamos de sistema de governo, nós temos 2 sistemas de governo para estudar. Tá? O primeiro sistema de governo é chamado de sistema parlamentarista e o segundo é chamado de sistema presidencialista. Aí vamos lá. No sistema parlamentarista, qual que é a característica desse modelo, modelo parlamentarista? É um modelo caracterizado pela colaboração. É um modelo caracterizado pela colaboração entre os poderes. Nesse tipo de modelo, não existe uma diferença tão marcada, uma diferença tão evidente entre o executivo e o parlamento, que é o legislativo. Eles estão ali basicamente juntos. Eu quero dizer para vocês, então, que o legislativo elabora as leis, mas ele também tem uma perninha ali na condução dos trabalhos junto com o executivo. Então, eles estão mais próximos. E, por isso, existe uma separação entre 2 funções primordiais, que são as funções de chefe de Estado, e também de chefe de governo. Pega o caso aí recente, esse caso é importante, porque agora está na mídia, que é o caso da Grã-Bretanha. Você tinha o monarca, a monarca, representando o Estado, mas quem é que conduz a administração pública lá propriamente dita? Quem é que, de fato, dita as regras, toma as decisões, etc. e tal? Não é a rainha. A rainha, ela é, muitas vezes, até simbólica em alguns desses países. Ela está ali para representar a monarquia, aquela coisa toda, mas ela faz a função de chefe de Estado. Agora, quem é que está ali no dia a dia, que você vê ali, quando teve polêmica, por exemplo, de pandemia, quem estava lá na frente dizendo, aqui nós vamos fazer dessa forma, tem o negócio do Brexit, quem está lá representando, efetivamente, conduzindo a atividade de governo? Vai ser a figura do primeiro-ministro.
Tá? Então você separa, um vai ser o chefe de Estado e uma outra pessoa vai exercer as atribuições de chefe de governo. Próximo passo, agora a gente vai falar de presidencialismo. O presidencialismo, você vai encontrar uma divisão mais acentuada dos poderes. Então você separa melhor, cada um no seu quadrado, cada um com as suas atribuições. E a gente fala o seguinte, olha, o executivo faz uma coisa e não se mistura muito com o legislativo. O legislativo ele fica com um papel mais específico de elaboração de leis e também de fiscalização da administração pública. Ele tem um papel nas políticas públicas? Tem, mas principalmente por intermédio da elaboração de leis, de algum controle sobre o orçamento, etc. e tal, mas que não é tão forte como acontece no parlamentarismo. Então aqui você tem essa separação melhor. E por outro lado, você centraliza numa única pessoa as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Só pegar o Brasil. O Brasil, quem representa o Estado, a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. E quem conduz a administração pública, nos dois casos, são a mesma pessoa, o presidente da República. O presidente da República representa o Brasil nas suas relações internacionais como chefe de Estado, vai participar, por exemplo, de um evento da ONU. Vai lá o presidente da República participar desse evento da ONU, representando o Brasil numa relação internacional, figurando como chefe de Estado. Por outro lado, é ele que nomeia os ministros, é ele que toma as decisões dentro da administração pública, como autoridade suprema da administração pública. Macetezinho, professor, porque agora começou a pegar. Eu já peguei que o forma de Estado é federação. Como é que eu vou lembrar do sistema de governo? Aqui eu gosto de fazer o seguinte, você pega esse SI do presidencialismo e lembra que isso aqui está tratando de, deixa eu puxar aqui a caneta, sistema de governo. Tá? O presidencialismo tem aqui o si de sistema de governo. Tá? Então essa é a característica do nosso presidencialismo. Deixa eu avançar e agora a gente vai chegar à forma de governo. Tá? Forma de governo, próximo conceito, em que nós vamos encontrar tanto a monarquia quanto a república. Qual que é a diferença dessas duas características aqui para vocês? Tá? Primeiro, quando eu vou falar de monarquia, como é que acontece a sucessão do poder na monarquia? Morreu a rainha da Inglaterra. Quem que assumiu no lugar dela? Opa, o filho. Então nós temos aqui uma característica que é marcada pela hereditariedade. Pai e mãe passam para os filhos, numa sucessão aqui de hereditariedade. Esse é o primeiro ponto. Existe uma outra característica que é o seguinte, A rainha ficou lá no poder enquanto ela estava viva. Até o último momento da vida dela, ela era rainha. Ou seja, nós temos uma característica da vitaliciedade. Quantos primeiros ministros, por exemplo, passaram no lugar enquanto ela estava como rainha, Olha a vitaliciedade aqui. Esse tipo de modelo, agora eu não estou falando nos modelos que a gente encontra hoje em dia, estou falando no modelo clássico, de monarquia, em que o monarca realmente conduz, em que o rei faz o bicho pegar, que o rei manda e desmanda em tudo. Nessa época, não existia representação popular. Por quê? Porque o rei, ele era dono de tudo. Então, para que eu vou ter representação do povo se o povo não tinha sequer direito? Nada era do povo, tudo era do rei. Se nada é do povo, por que o povo tem que ter representação? Então não existia representação popular, já que o rei tinha esse poder de decisão. Os cargos públicos eram ocupados por aquelas pessoas que o rei designava, O Senado, o rei que designava os seus membros, e assim sucessivamente. Esse período era marcado por uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade no sentido de que se o rei fizesse algo de errado, ele não era responsável.
Se o rei fosse corrupto, ele não era responsabilizado. Se o rei matasse, ele não era responsabilizado. Então, essa característica da irresponsabilidade. Agora vamos lá falar da república. A república, eu gosto de usar a seguinte expressão, tá? Um pouquinho de etimologia. Olha que coisa chique. Etimologia é a origem das palavras, né? República vem de res pública. Res é a coisa pública do povo. Então, a república acontece com a ascensão aí das democracias e da separação entre o papel do rei e o povo, né? A administração pública, você começa a separar o patrimônio do rei e o patrimônio público. Então a gente passa a reconhecer que existe a coisa do povo, a coisa pública, e que, portanto, essa coisa pública tem que ser preservada, tá? Eu vou tratar aqui, então, sobre os detalhes disso aqui. Primeira característica, a eletividade. Os nossos membros hoje, por mais que o povo critique, etc e tal, mas o fato é que eles são eleitos mediante eleição. Você escolhe quais são os seus representantes. Você exerce o sufrágio universal. Você emite o seu voto. Outra característica é que quem está dentro da administração pública fica por um tempo definido. Existe uma temporalidade. Ao invés de ficar até o último dia da vida, a pessoa fica por um período, temporalidade. Ou seja, existe um prazo definido para o exercício do mandato para o qual a pessoa foi eleita. A sociedade tem a sua representação, tanto no parlamento, como o próprio chefe, né, vamos dizer assim, foi eleito pela população. Então existe a representação popular. E existe uma regrinha que nós chamamos de responsabilidade. Se o presidente da República faz alguma coisa de errado, ele se submete à responsabilidade, podendo sofrer as devidas investigações e etc e tal para fins de responsabilidade, tá? Então nós temos todas essas regras aqui para trazer para vocês. Deixa eu só trazer uma coisa aqui. Como que eu gosto de ver isso? Você pega aqui, ó, esse termo ré. Ré vai para trás, né? Ré. E vem aqui para o governo de res pública. Qual que é a forma de governo que nós adotamos? A res pública. Essa é a nossa forma de governo que é adotada no Brasil. Então, a forma de governo é a res pública. O sistema de governo é o presidencialismo. Show de bola? Então, vamos lá e vamos resolver uma questão. A Constituição Federal adota o presidencialismo como forma de governo. Vamos pensar, calma aí, respira um pouquinho. Presidencialismo tem um si aqui. Esse si é de quê? Esse si é de sistema de governo. Então, a Constituição Federal adota o presidencialismo como sistema e não como forma de governo. A forma de governo é a res pública. Por isso que está errado esse quesito. Cabendo ao presidente da República a chefia de Estado e chefia de governo. Se aqui aparecesse como sistema, aí sim estaria certo. Então, esse quesito aqui está errado. Incorreto, portanto, né? Show! Vamos para o próximo tópico. O princípio federativo refere-se à forma de Estado adotado pelo Brasil. Então, princípio federativo refere-se à forma de Estado. Forma de Estado, federação. F é federação. Princípio federativo, federação, a distribuição de competências. Então, de fato, isso aqui está certo. Nós temos aqui o princípio federativo como a representação da forma de Estado adotada no Brasil. Próximo tópico. O princípio republicano diz respeito à forma de governo escolhida pelo Estado brasileiro. Aqui vem de res pública. Res pública, você vê aqui, ó, res de governo, res pública. Essa é a nossa forma de governo, portanto, o quesito também está verdadeiro, né? Show! A gente vai pegando isso aqui e com o tempo fica fácil de você memorizar e, naturalmente, não errar mais nenhuma questão acerca desse tema. Galerinha, acabamos mais um bloco. Um grande abraço e até a próxima.